O Paraná é um dos estados mais surpreendentes do Brasil. Em um único território é possível encontrar algumas das maiores cachoeiras do país, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, montanhas cobertas por mata atlântica preservada, cidades históricas e um litoral cheio de contrastes. No oeste do estado estão as impressionantes Cataratas do Iguaçu, um dos maiores conjuntos de queda d'água do planeta. A região central guarda gigantes como o Salto São Francisco, com quase 200 metros de altura. E no litoral, a serra encontra o mar em cenários preservados, com ilhas, baías e cidades históricas que resistem ao tempo. Neste documentário, vamos percorrer os lugares mais impressionantes do Paraná, das grandes quedas d'água às estradas históricas da serra, das montanhas ao litoral. Uma viagem por um estado que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Essa é a nossa jornada pelo Paraná. Nos arredores de Prudentópolis, no centro-sul do Paraná, a paisagem começa a mudar. O relevo se aprofunda, os rios ganham velocidade e a terra parece se abrir em fendas inesperadas. Conhecida como a terra das mais de 100 cachoeiras, Prudentópolis abriga uma das maiores concentrações de queda d'água do Brasil. São rios que correm silenciosos pelo Planalto e, de repente, encontram o vazio. É nesse cenário que surge uma das maiores gigantes do sul do país, o imponente Salto São Francisco. Com aproximadamente 196 metros de altura, a água despenca em queda livre por um paredão rochoso que parece não ter fim. É quase o dobro de altura do Cristo Redentor. Uma coluna branca que corta o verde da mata e ecoa por todo o vale. Antes mesmo de enxergá-la, é possível ouvi-la. O som grave da água batendo contra a rocha anuncia que algo grandioso está por perto. A trilha atravessa trechos de mata preservada, onde o cheiro úmido da vegetação e o canto dos pássaros acompanham cada passo. E quando o mirante finalmente revela a paisagem, o impacto é imediato. Diante dos olhos, um cânion profundo, esculpido por milhões de anos de erosão. No centro dele, a queda poderosa do Salto São Francisco, formando uma névoa constante que sobe sobre o abismo. Dependendo da luz, o vapor cria arco-íris breves, quase secretos, que desaparecem tão rápido quanto surgem. A geologia da região conta com uma história antiga. Camadas de rochas revelam transformações que acontecem muito antes da presença humana. A água que hoje salta ali percorre quilômetros, até encontrar um ponto exato onde o terreno simplesmente termina. Mas diante do Salto São Francisco, o que realmente permanece é a sensação de escala. O homem parece pequeno, o tempo parece diferente, e a natureza reafirma sua força absoluta. Aqui no coração do Paraná, a água não apenas cai, ela domina a paisagem. A força da água parece definir o destino dessa região. E o mais impressionante é que a poucos quilômetros dali, outro espetáculo natural aguarda em silêncio.
o majestoso Salto São João. Com cerca de 84 metros de altura, ele pode ser menor que o Salto São Francisco, mas não é menos impactante. Aqui a água não despenca em um único fio contínuo. Ela se espalha, desliza pelas rochas e ganha volume antes de mergulhar no vazio. Não muito longe dali, na região de Ponta Grossa, também guarda um lugar que parece que parou no tempo. Formações rochosas que parecem não fazer parte do lugar e do tempo. Estamos no Parque Estadual de Vila Velha, um dos cenários mais impressionantes do sul do Brasil. Aqui a natureza levou milhões de anos para esculpir verdadeiras obras de arte em arenito. São torres, muralhas e figuras que despertam a imaginação. Algumas lembram taças gigantes, outras parecem ruínas de uma cidade antiga esquecida pela história. Mas tudo isso é fruto de um processo silencioso e paciente. A ação do vento, da chuva e das variações de temperatura moldando a rocha ao longo de mais de milhões de anos. Caminhar por Vila Velha é como atravessar um museu geológico a céu aberto. Cada formação tem um nome, uma letra, a mais famosa delas, a taça, se tornou símbolo do parque. Um delicado equilíbrio de pedra que desafia a lógica e nos faz refletir sobre a força invisível do tempo. Mas Vila Velha não é apenas de arenito. O parque também abriga as impressionantes furnas. Enormes crateras circulares com dezenas de metros de profundidade, onde o fundo é ocupado por águas escuras e silenciosas. São cavernas colapsadas, formadas pela dissolução de camadas subterrâneas, revelando a complexidade geológica dessa região dos Campos Gerais. Vila Velha é um testemunho vivo da transformação constante do planeta. Um lembrete de que, diante da grandiosidade da natureza, nós somos apenas visitantes de passagem. Na mesma região, também podemos encontrar outro lugar surreal, conhecido como Buraco do Padre. Um cenário que parece saído de um filme, onde a natureza decidiu unir dois mundos, o da caverna e o da cachoeira. Ao percorrer a trilha, em meia mata, nada prepara completamente para o que está por vir. De repente, a paisagem se abre em uma imensa furna, com paredes verticais que se erguem a mais de 30 metros de altura. No centro desse anfiteatro natural, despenca uma queda d'água que ecoa pelo interior da rocha, criando uma atmosfera quase mística. É difícil não sentir um arrepio ao entrar ali. A luz do sol atravessa a abertura do topo da furna e ilumina a cortina d'água.
O som da água caindo se mistura ao canto dos pássaros e o silêncio respeitoso de quem contempla a cena. O buraco do Padre é resultado de um longo processo de erosão, semelhante ao que moldou outras formações da região dos Campos Gerais. Durante milhões de anos, a água foi esculpindo a rocha arenítica, até formar essa grande cavidade natural, onde hoje corre a cachoeira que se tornou um símbolo do lugar. O nome curioso também carrega história. Conta-se que padres jesuítas utilizavam a Furna como local de retiro e meditação, aproveitando o isolamento e a atmosfera contemplativa do espaço. Verdade ou não, o fato é que ali o ambiente convida naturalmente ao silêncio e à introspecção. Estar no buraco do Padre é experimentar a força e a delicadeza da natureza ao mesmo tempo. Uma cachoeira que não só cai sobre a terra, mas dentro dela. Um espetáculo escondido no coração do Paraná, que transforma a visita em algo quase espiritual. E como se não bastasse, no mesmo parque é possível visitar também a Fenda da Freira, outro cenário que impressiona pela grandiosidade e pelo mistério. Ali a paisagem muda novamente. Paredões enormes de arenito se erguem quase verticais, formando um corredor natural estreito, onde a luz entra em feixes delicados e desenha sombras dramáticas nas paredes. Caminhar por essa fenda é como atravessar uma cicatriz aberta na terra. Uma ruptura monumental criada pela força paciente da natureza. As rochas revelam camadas e texturas que contam uma história geológica antiga, marcado por pressão, erosão e transformações profundas. Em trechos, a passagem se estreita, obrigando o visitante a diminuir o passo, a observar com mais atenção e sentir a escala imponente daquele ambiente. O nome Fenda da Freira também carrega sua dose de imaginação popular. Dizem que uma das formações lembra o perfil de uma freira em oração, esculpido naturalmente pela ação do tempo. Mais uma vez a sensação é clara. Estamos caminhando por paisagens que levam milhões de anos para existir, e apenas alguns minutos para nos deixar completamente sem palavras. Sigo dirigindo pelo Paraná, e agora a região oeste do estado vai nos presentear com não apenas o lugar mais incrível do estado, mas também um dos lugares mais impressionantes do planeta, as Cataratas do Iguaçu. Localizados dentro do Parque Nacional de Iguaçu, as quedas formam um espetáculo natural que desafia qualquer expectativa. São mais de 270 saltos d'água, espalhados por quase 3 km de extensão, criando uma das maiores concentrações de quedas do mundo. Um cenário tão grandioso que se divide entre dois países, Brasil e Argentina, como se a própria natureza tivesse decidido não impor fronteiras à sua obra-prima. À medida que nos aproximamos pelas passarelas, o som começa suave, quase distante. Mas a cada passo, ele cresce. Se transforma em um rugido constante, poderoso, impossível de ignorar. Cortinas de águas despencam de alturas que chegam a 80 metros, formando nuvens de vapor que sobem ao ar e criam arco-íris quase permanentes sobre a luz do sol. É impossível não parar, não respirar fundo, não sentir o impacto
daquela visão. Dali, milhões de litros de água por segundo despencam em queda livre, criando uma explosão de som e energia que faz o chão tremer sob nossos pés. Estar diante dela é sentir a potência bruta da natureza em seu estado mais intenso. A região abriga uma biodiversidade riquíssima. Tucanos cruzam o céu, borboletas coloridas acompanham os visitantes pelas trilhas. Não é à toa que esse lugar foi conhecido como Patrimônio Natural da Humanidade e é eleito uma das novas 7 maravilhas da natureza. As cataratas do Iguaçu não impressionam apenas pelo tamanho, mas pela harmonia entre força e beleza. Um lugar onde a água esculpiu, ao longo de milhares de anos, uma paisagem que parece eterna, mas que continua em constante transformação. Deixando para trás a força arrebatadora das cataratas, sigo viagem em direção ao litoral paranaense. O cenário muda completamente e a estrada passa a serpentear por entre montanhas cobertas por uma das áreas mais preservadas da Mata Atlântica do Brasil. Estamos na histórica Serra da Graciosa. A descida pela Estrada da Graciosa é uma experiência em si. Construída no século XIX sobre um antigo caminho indígena, ela mantém até hoje trechos de paralelepípedo, curvas fechadas e mirantes naturais que revelam um mar verde de floresta se estendendo até o horizonte. A cada curva, a paisagem se abre como uma pintura viva. Diferente das rodovias modernas e apressadas, a Graciosa convida à contemplação. É preciso reduzir a velocidade, abrir os vidros do carro e deixar que o cheiro da mata úmida invada o interior. É uma travessia que conecta o Planalto ao litoral, mas também conecta o viajante à essência mais pura da natureza. Ao final da serra, surge a charmosa cidade de Morretes. Pequena, histórica e cercada por montanhas. Morretes preserva casarões coloniais coloridos, ruas tranquilas e o ritmo típico das cidades do interior. Às margens do rio Inhandiaquara, a vida segue sem pressa. Morretes é um tipo de lugar onde caminhar sem destino
já é o suficiente. Pontes antigas, igrejas históricas e o som suave do rio criam uma atmosfera acolhedora. É impossível não sentir que ali existe uma harmonia entre cultura, natureza e tradição. Seguindo um pouco mais adiante ao litoral, chegamos a Antonina. Com vista para a baía que leva seu nome, Antonina carrega um charme nostálgico. Seu centro histórico preserva construções do período colonial e imperial, testemunhas silenciosas de um tempo em que o porto da cidade era um dos mais importantes da região sul. Da orla é possível observar o encontro entre o mar calmo da baía e as montanhas que descem abruptamente da Serra do Mar. Um contraste impressionante entre relevo e água, entre história e natureza. Depois de cruzar serras, cachoeiras e cidades históricas, chegamos ao litoral do Paraná. E é aqui onde o estado encontra o Atlântico que nossa jornada se despede em grande estilo. Estamos em Matinhos. Nos últimos anos, a orla da cidade passou por uma das maiores revitalizações de sua história. O alargamento da faixa de areia transformou completamente a paisagem. Onde antes o mar avançava, agora há espaço para caminhar, pedalar e contemplar o horizonte. A cidade ganhou nova vida. Os novos moles não apenas protegem a costa, eles se tornaram pontos de encontro. Mas Matinhos não caminha sozinha. Logo ao lado está o tradicional balneário de Caiobá. Prédios à beira-mar e o icônico Morro do Boi, completando a paisagem. A Praia Mansa e a Praia Brava revelam duas personalidades distintas. De um lado, águas mais calmas e familiares. Do outro, a força do mar atraindo quem busca adrenalina. Uma das obras mais aguardadas do estado é a nova ponte que ligará Matinhos e Guaratuba. Durante décadas, a travessia dependeu exclusivamente do ferry-boat. Agora a ponte promete transformar a mobilidade, fortalecendo o turismo e integrar ainda mais o litoral paranaense. Mas antes de encerrar essa jornada, seguimos mar adentro. A poucos quilômetros da costa está um dos lugares mais preservados e encantadores do sul do Brasil, a Ilha do Mel. Aqui carros não entram, o ritmo desacelera, o som predominante é o das ondas
e do vento passando pelas folhas. Trilhas de areia conduzem às praias selvagens, costões rochosos e mirantes naturais de tirar o fôlego. A Ilha do Mel é mais do que um destino turístico. É um lembrete. Um lembrete de que, mesmo em um estado marcado por desenvolvimento e crescimento, ainda existe refúgio onde a natureza dita o ritmo. E assim encerramos nossa jornada pelo Paraná. Um estado que começa nas quedas d'água monumentais, atravessando montanhas cobertas de Mata Atlântica, preserva histórias centenárias e termina onde tudo se dissolve no azul do oceano. Do interior ao litoral, das Araucárias ao mar aberto, o Paraná não é apenas um destino. É uma experiência. E enquanto o sol se põe sobre o Atlântico, fica a certeza de que toda viagem termina, mas as paisagens permanecem para sempre na memória.